noite, meu nome é Lúcio Flávio. Eu estou aqui com a professora Rafaela, que veio falar um pouco para a gente sobre a experiência dela na área de atuação, né, que é o esporte de alto rendimento, onde a gente vai fazer uma entrevista e vai saber um pouco mais dessa área e como está a atualidade dessa área em relação a gente que está se formando, né, que tem toda uma expectativa referente à área profissional, e ela vai falar um pouco sobre essa experiência para a gente. Olá, boa noite, professora Rafaela. Eu queria que a senhora explicasse um pouco mais, né? Primeiro, a gente vai perguntar o nome, a idade, o tempo de formação e a área de atuação. Bom, tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui, podendo falar um pouquinho da minha história profissional com vocês, alunos recém-iniciados na faculdade. Sou Rafaela Bauerfeld, sou mestre em motricidade humana, tenho 37 anos, sou formada já há 17 anos e hoje, na verdade, a minha vida toda profissional, ela se baseia no esporte de alto rendimento. Tudo que eu tenho na minha vida, eu devo ao esporte de alto rendimento. Desde os meus estudos, graduação, pós-graduação e mestrado, porque eu estudei com bolsa, por ser atleta na época de faculdade, até especificamente hoje em dia, que além de ser professora universitária, eu sou técnica da seleção feminina de basquete 3x3 e atuo com esporte de alto rendimento desde que me formei. Então é muito prazeroso poder falar um pouquinho dessa minha experiência para vocês. Pode começar aí, vamos falar um pouquinho. Vamos lá? Então, dessa área que eu tanto amo. Que bom. Professora Rafaela, comente o que te motivou a buscar uma formação em educação física. Na verdade, eu acho que essa minha formação foi desde que eu nasci, eu acho. Meus pais sempre disseram que eu já nasci fazendo algum tipo de atividade física, né? Então, eles brincam que com 6 meses eu comecei a nadar, com 4 anos eu comecei a correr, com 7 anos eu fiz a minha primeira competição de corrida, com 8 de natação e nunca mais parei. E com 12 anos eu efetivamente comecei a jogar basquete, que foi meu esporte, e comecei a trilhar o caminho do alto rendimento. Joguei em seleção de base e por conta dessa minha prática profissional, a educação física sempre foi, nunca vi nenhuma outra formação superior que não fosse a educação física. Então, a prática esportiva, começar a querer entender o meu corpo, entender o corpo dos outros, como eles funcionavam dentro de um esporte, de uma vertente tão importante que era o alto rendimento, como a gente podia se comportar. Então, assim, desde que eu me entendo por gente, eu posso falar para vocês que eu tenho educação física como realmente a minha área de formação. É muito bom para a gente ouvir, porque sabemos que dentro da área de educação física tem um certo preconceito. Acho que até está acabando um pouco com isso, né? E realmente a gente ter essa experiência de sonho realizado e fazer o que gosta, trabalhar com o que gosta, é muito positivo para a gente. Isso é muito importante. E eu queria que a senhora comentasse como se configura o mercado profissional na sua área de atuação. Na verdade, eu vou ser muito sincera, eu queria que tivesse muito mais. Após esses grandes eventos esportivos que tivemos, né, em 2007, o Pan-Americano, 2011, os Jogos Mundiais Militares, 2014, a Copa do Mundo, 2016, a Olimpíada, eu queria que a gente estivesse muito mais à frente, com um projeto, com uma política esportiva de alto rendimento muito mais inserida junto à sociedade do que efetivamente hoje ela se configura. Mas isso não é para desanimar ninguém, pelo contrário. Eu tenho isso como um estímulo para buscar que a gente volte, não precise de uma competição de grande porte para que a gente efetivamente tenha a valorização do esporte de alto rendimento. Então, eu acho que a gente precisa entender que ele é um viés, né? A gente precisa ter a prática e, no determinado momento, saber fisiologicamente o momento mais apropriado para a gente buscar essa especificidade dos nossos alunos, das nossas crianças, dos nossos futuros atletas, para que especificamente a gente consiga chegar ao alto rendimento. Hoje muito importante, porque a gente não tem mais só os esportes tradicionais, ou seja, os esportes de quadra, como sendo captadores de profissionais da área.
Nós temos hoje outras modalidades, tipo arco, ciclismo, badminton, enfim. N outras modalidades que hoje trabalham com alto rendimento devido a esse histórico de atividades que fazem com que a gente tenha hoje um mercado de trabalho bem legal para a prática. Que bom, professora. Na sua opinião, quais são os pontos positivos e os pontos negativos na prática do profissional de educação física? O ponto positivo que eu acho é que a gente sempre está buscando o nosso melhor, né? O alto rendimento, ele não nos deixa pensar em meio termo. A gente precisa sempre estar buscando a nossa excelência, o nosso melhor, trabalhar, investir no que a gente pode, em termos de valências físicas, capacidades físicas, buscar a nossa excelência. E isso também eu encaro como um ponto negativo, porque muitas das vezes a gente torna muito precoce, né, essa chegada à capacidade de uma forma que nós achamos que às vezes é real, e a gente acaba fazendo com que de forma precoce a gente exija, busque, né, dos nossos alunos, dos profissionais, e isso de uma forma geral. A gente tem que entender que o processo de alto rendimento ele é algo que é construído ao longo do tempo. À medida que eu tenho experiências, o meu corpo vai melhorando a prática, e à medida que ele vai melhorando a prática, a tendência é que os resultados e o gesto motor vão se aperfeiçoando. Então, a gente quer exigir, às vezes, de alguém de 12, a excelência motora, que só com 25, 26 a gente vai ter. Então, eu encaro isso muito como um ponto positivo, porque a gente, com isso, tem uma evasão do esporte muito grande. Porque aquela criança de 13 não queria estar sendo exigido dessa forma. E, às vezes, ele poderia ser um excelente atleta, mas desistiu da modalidade por conta de uma cobrança excessiva precoce, que pode não levá-lo a efetivamente a prática na idade adulta. Então, eu vejo isso como um ponto bem negativo, que a gente, infelizmente, convive aqui de uma forma geral. É porque o alto rendimento, acho que ele tem esse objetivo de superar limites e acaba o aluno sendo cobrado demais no momento ponto que não... positivo, mas a gente tem que saber exatamente a hora certa de cobrar. É o equilíbrio. Exatamente. Né? Pois não. Professora, e quais as principais mudanças ocorridas na área profissional desde a sua formatura até os dias atuais? Como eu falei para você, vou completar 17 anos de formado, então assim, eu acho que o avanço tecnológico foi a grande inovação nesse período, né? Desde que eu me formei até hoje em dia. E junto a isso, a gente teve a melhora dos espaços físicos no nosso país, devido aos grandes, né, adventos esportivos. Então, antigamente, quando você tinha 1, 2 ginásios poliesportivos de alta geração, hoje você tem mais ginásios. Antigamente você tinha 1, 2 pistas de atletismo, hoje você tem várias pistas de atletismo espalhadas. Então, assim, a grande diferença foi o aparato tecnológico e o aporte financeiro devido a essa realização desses grandes eventos aqui. E junto ao avanço tecnológico, né, o estudo, né, para que a gente consiga chegar a esse avanço tecnológico é muito intenso. Você considera a remuneração do profissional de educação física que atua na sua área profissional satisfatória? Eu vou falar assim, vamos ver se vocês entendem. É satisfatório porque tudo que eu tenho hoje na minha vida, minha família, minha casa, tudo que eu já tive na minha vida, eu devo à educação física, ao esporte e principalmente ao alto rendimento. Então, eu não posso falar para vocês que eu não sou satisfeita com a remuneração. Mas eu ainda acho que a gente poderia ser mais valorizado. E essa valorização, eu acho que parte um pouquinho dos profissionais. Se a gente se unisse, se a gente se valorizasse, eu acho que automaticamente a remuneração ia vir e a gente ia ter um grupo de profissionais com essa satisfação. Mas assim, eu, enquanto profissional, tudo que eu tenho eu devo à educação física, eu não tenho o que reclamar. E a senhora, como ex-atleta, né, e atuante da área de educação física como professora, a senhora acha que falta um pouco de disciplina dos alunos atuais?
Olha, essa pergunta... Mas eu acho que de uma forma geral, a gente hoje, o público jovem de hoje em dia, ele não tem a disciplina. Não é disciplina porque ele é indisciplinado. Ele não tem a disciplina e essa disciplina vem no foco, na forma de prestar atenção, na forma de se interagir. Porque eu acho que hoje o jovem ele está muito sozinho num mundo onde você tem o acesso a tudo. Então, antigamente, você tinha, né, o convívio, e o convívio fazia você ter disciplina para você conviver. Hoje em dia, a gente convive com milhões de pessoas, mas no nosso mundo. E aí, muitas das vezes, a gente perde um pouquinho e essa disciplina realmente falta um pouquinho. De vez em quando a gente dá uma puxada na orelha de um, uma puxada de orelha de outro, porque vocês vão precisar muito disso na vida profissional de vocês. A disciplina é fundamental, porque ela vai te trazer o cumprimento de horários, o cumprimento de obrigações, o cumprimento de objetivos. E a partir do momento que você tem a disciplina para isso, o foco para isso, a sua vida profissional lá fora vai ser muito mais fácil de progredir do que se realmente a disciplina não for algo intrínseco a você. As titulações e especializações profissionais são valorizadas no mercado de trabalho? Efetivamente, no mercado de alto rendimento, você vê, não é uma valorização, mas poucos profissionais que atuam como técnico buscam se desenvolver nas duas áreas, tanto na parte tática quanto na parte acadêmica. E aí, quanto a isso, eu tenho até um ponto para falar para vocês, que eu prestei um concurso para a Marinha como técnica de basquete. Então, na verdade, tiveram 30 vagas, era uma vaga, na verdade, e 30 candidatos. Eram 29 homens e uma mulher. Então, você tinha pontuação. E a pontuação máxima eram 90 pontos. Onde 45 do seu desenvolvimento profissional e como técnico, e os outros 45 relacionados a titulações. E eu empatei com todos os outros 29 em termos de desenvolvimento tático, técnico e da profissão. Ou seja, todos nós tínhamos 45. E eu fiquei em primeiro lugar disparado, porque na parte acadêmica, dos 45, eu fiz 38 pontos. E todos os outros técnicos fizeram abaixo de 10. Então, a valorização não é por conta do mercado, pelo contrário. Mas eu vejo muitos técnicos não querendo fazer o acompanhamento acadêmico. Mas isso é fundamental, porque você pode, lá na frente, desempatar ou ter alguma possibilidade efetiva de emprego por conta das suas titulações. Então, isso, para mim, foi fundamental. Cite uma experiência marcante na sua história profissional. Eu tenho várias histórias muito marcantes na minha vida profissional, tanto como atleta, como técnica. Mas eu vou contar uma história um pouquinho mais recente, né? Óbvio que eu ter sido escolhida para efetivamente ser técnica da seleção feminina de 3x nessa caminhada olímpica, que está sendo o meu principal objetivo, né? Participar de uma Olimpíada, eu acho que é o principal objetivo e a glória de qualquer técnico de alto rendimento. Mas eu posso falar para vocês que uma história muito marcante foi no meu tricampeonato mundial, onde militar, eu como técnica, a gente vinha de um título em 2014 na França, um título em 2015 também na França, ganhando da China, e os Estados Unidos, nesses dois eventos, não conseguiu chegar ao título, perdendo para a gente na final em 2014 e em 2015, ficando em terceiro lugar. E em 2016, eles realizaram um torneio dentro dos Estados Unidos, né? E a gente conseguiu ganhar deles no jogo final, na última bola, no último segundo, saindo de lá, eu me consagrando e consagrando a minha equipe como tricampeões do mundo. Então, assim, essa foi uma história muito marcante, principalmente porque foi televisionado dentro dos Estados Unidos, contra os Estados Unidos, na última bola. Então, assim, eu posso falar para vocês que se eu lembrar efetivamente, fizer uma retrospectiva, eu chego a me emocionar de tão importante que foi essa conquista para mim. Imagino a emoção, né? Nos 45 do segundo tempo, como o pessoal fala aqui, trazendo um pouco pro Foi na última bola. Faltando 5 bola. segundos, a gente estava perdendo de 1 ponto. E aí eu tinha um lateral, organizamos uma jogada, ela não deu certo, por incrível que pareça. E aí a minha jogadora, numa jogada individual,
jogou a bola pro alto, não, arremessou, e faltando 1 segundo a bola caiu, ganhamos de 1 ponto. Então, assim, foi uma das maiores emoções, assim, enquanto técnica que eu já tive. Enquanto jogadora, eu já tive outras, né? Enquanto técnicas também, eu posso contar várias aqui, mas essa, por ser uma das mais recentes, eu acho que vale o título de importância. Que bom. Professor, e para a gente terminar, quais orientações você pode dar para um aluno de educação física que pretende atuar nessa área profissional? Assim, eu enquanto professora, eu amo ensinar, eu amo passar um pouco do meu conhecimento para vocês, futuros profissionais. Então, assim, algumas dicas que eu dou até para os meus alunos. A primeira, tenham disciplina. A disciplina envolve tudo. A disciplina envolve horas de estudo, envolve o que estudar, envolve aonde estudar, envolve para que estudar. Isso é muito importante. A segunda coisa, nunca deixem de estudar. Nunca deixem de se qualificar. Porque a sabedoria em cima daquilo que vocês vão executar vão tornar vocês especiais e diferenciados no mercado de trabalho. E a terceira coisa, façam com amor. Porque eu acho que quando a gente faz com amor, tudo flui da melhor forma e você efetivamente não traz aquilo como um fardo, mas em si, com conquistas diárias que você vai tendo na profissão de vocês e se apaixonando cada vez mais e não tendo aquilo como uma obrigação, e sim como uma escolha de vida que vocês tiveram, abraçando com amor, com sabedoria, com disciplina, para vocês tentarem se tornar os melhores dentro daquilo que vocês realmente escolheram para si. Professora, primeiro é um prazer estar aqui ao lado da senhora, uma ex-atleta, atual professora, uma experiência de vida para a gente que está na área fazendo o curso de Educação Física, e agradecer muito pelas experiências passadas, pelas informações, pelo apoio e pelo exemplo, né, que a senhora está aqui dando para a gente. E é muito importante ver pessoas que a gente pode ver como um espelho, ver algo que a gente pode acrescentar, né, para a nossa formação. Então, fica aqui o nosso muito obrigado e obrigado mesmo, professora. Eu que agradeço. Corroborando com a sua fala, vocês sempre vão ser espelhos de alguém. Vocês, quando iniciarem, vocês podem ter um espelho, uma criancinha, um adulto. Lembrem-se, vocês sempre serão espelhos. Então, façam por merecer serem esse espelho. E tudo que vocês precisarem de dicas, de informações, de puxões de orelha, podem contar comigo sempre, tá? Estou aqui aberta. Que o que eu mais amo fazer é poder passar um pouco da minha experiência para esses futuros colegas que em pouco tempo vão estar aí no mercado de trabalho. Obrigada. A gente fica por aqui, agradecer a professora e esperar que a gente possa ter passado todas as informações, e é bom estar aqui com esse grande exemplo para a gente aqui, para a nossa vida profissional. Obrigado. Obrigada a vocês, tá bom? Valeu!